libertador quando a gente consegue viver aquilo que a gente imaginou. Desde que eu vim para cá em 2015, eu tenho ajudado diversos tipos de investidores a investir aqui nos Estados Unidos. Alguns começam a conversar e logo em seguida já tomam uma decisão ou já estavam mais preparados para tomar essa decisão, e muitos outros também estão na fase inicial de começar a coletar informações para então decidir investir ou até se mudar aqui para os Estados Unidos. E uma das maiores objeções que eu encontro dentre esses investidores, essas pessoas que vêm falar comigo, é justamente a questão de fazer o planejamento deles muito mais voltado ao que eles gostariam que fosse verdade do que aquilo que de fato é verdade. Principalmente no que se diz respeito ao Brasil, né, que é a maior parte dos investidores que eu atendo. Eu atendo investidores também da Turquia, da Suíça, da França, mas a maior parte das pessoas com quem eu trabalho, justamente até hoje, foram brasileiros e são brasileiros por motivos óbvios. Mas o que eu quero dizer com tomar decisão mais baseada no que eles gostariam que fosse verdade do que de fato a verdade, é que sempre existe um motivo para esperar, né? Esperar a eleição, a reeleição, impeachment, o novo presidente, a vacina. Sempre tem um motivo para esperar, para tomar, para puxar o gatilho de uma decisão que talvez na cabeça deles ou no sentimento deles eles já fizeram há muito tempo atrás, do que de fato daquilo que eles pensam que é o correto a ser feito. Então eles querem tomar a decisão deles baseado em quanto vai estar a cotação do dólar, de quem vai ser o presidente, se vai ter vacina ou se não vai, ou imaginando que as coisas que eles estão esperando vá ao encontro do cenário ótimo que eles gostariam que existisse, e esse cenário às vezes nunca acontece. Quando a gente fala de economia brasileira versus a economia dos Estados Unidos, e o meu objetivo aqui não é, entre aspas, falar mal da economia brasileira, muito pelo contrário, durante muito tempo, entre 2008 e 2014, onde eu trabalhava no Brasil como economista, como um profissional do mercado de capitais, eu fazia diversas palestras falando muito bem do potencial e do crescimento que a economia brasileira poderia ter. Porém, em determinado momento, né, e eu tenho 37 anos, então eu nasci na virada dos militares para a democracia, então eu cresci com a ideia de que o Brasil era o país do futuro, que agora ia ser diferente, que agora tudo ia mudar, e era sempre uma paulada atrás da outra, né, quando a gente olha a história. Na própria mudança dos militares para os civis, primeiro passou pelo colégio eleitoral, para depois dar o poder de voto para as pessoas, né? Aí veio inflação, hiperinflação, os governantes não sabiam muito como tomar as decisões, a mesma coisa a gente está vendo agora, né, com essa questão da saúde pública em relação ao coronavírus. A grande verdade é que eles não fazem a menor ideia do que eles estão, de como lidar com isso, eles acabam fazendo testes com a população, né, e tomam as suas decisões muito mais por vias partidárias do que por vias lógicas. A gente teve toda a questão da corrupção agora no Brasil também, com o caso do Mensalão, né, e do mais recente aí da Operação Lava Jato, onde foi desmantelado uma quadrilha que envolvia políticos de todos os partidos, né, não só do PT, mas a gente viu que todos os partidos, esquerda, direita, centro, estava todo mundo envolvido. Pouquíssimos casos foram aqueles políticos que não se envolveram nisso, mas a grande verdade é que a gente está sempre esperando por essa mudança que vai acontecer no Brasil, mas a gente precisa olhar para a nossa história. A gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa ver, aceitar, não aceitar no sentido, o Brasil não vai para frente, a gente nunca mais vai lutar por ele. Não é isso, mas lá em 2009, 2010, mais ou menos, eu tomei a decisão, cara, eu acho que o Brasil vai mudar depois de 2 ou 3 gerações, isso vai levar 80 anos, eu não quero esperar esse tempo todo para ter uma vida baseada em segurança econômica, baseada em segurança social, baseada em ter acesso a um sistema de saúde que realmente cuide da gente. Então, são tudo questões de
mudar. Existe o idealismo, lógico, todo mundo gostaria de ter um Brasil melhor, todo mundo gostaria de ter um país de origem, seja lá de onde for, né? Porque aqui nos Estados Unidos vem gente de tudo quanto é lugar. Eu estou falando dos Estados Unidos porque foi para cá que eu vim, mas muitas pessoas pensam em se mudar para outros países, como Portugal, como Nova Zelândia, como Austrália, e no final todo mundo está querendo, todas essas pessoas têm um objetivo comum, que é justamente melhorar a sua qualidade de vida. Só que enquanto as pessoas que querem fazer isso continuarem tomando as suas decisões, baseado, número um, no que aconteceu no passado, imaginando que o passado vai voltar, e quando eu falo do passado vai voltar, é principalmente do câmbio, ou número dois, com aquilo que elas gostariam que fosse o futuro, com aquilo que elas gostariam que fosse o presente, elas vão adiar para sempre e vão viver nesse mundo de reclamação. Mudar de país, do ponto de vista legal e financeiro, ele é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, é muito mais tranquilo, existem vias para fazer isso, né? Uma boa consulta com advogado de imigração, com tributarista, com consultores que ajudam pessoas a mudarem de país, vai resolver esse problema das pessoas facilmente. Então esse não é o maior desafio. O maior desafio que eu vejo para aquelas pessoas que querem mudar de país, seja lá pelo motivo que for, melhor qualidade de vida, oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, é elas se desvincularem do passado e do presente, daquela ilusão que elas têm para aquilo que elas vivem ali, né? Se a pessoa está usando como o meu caso lá no Brasil, estou no Brasil, estou morando lá, quando eu decidi sair eu tinha 30 anos, tenho estudado muito a economia brasileira e vi que os ciclos voltam a se repetir com pequenos incrementos, mas voltam a se repetir sempre. Tem uma hora que a gente precisa tomar uma decisão. Cara, eu quero viver essa agonia de sempre esperar o futuro ser melhor para sempre, ou eu vou fazer o meu futuro acontecer investindo de fato em uma vida nova em outro país. Vai ter os lados positivos, vai ter os lados negativos, vai ter saudade da família, vai ter saudade de amigos, mas no fundo, a gente tem que tomar aquela decisão que vai ser melhor para nós no longo prazo. A família a gente pode ver várias vezes, viaja, vai no país de origem, traz eles para cá, amigos a gente faz novos, revê os antigos, expande a nossa cultura, a nossa vivência cultural com outros povos, com outras línguas, com outras formas de ver a vida, mas a gente toma a decisão e vai para frente. Então, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas hoje, de fato, darem esse pulo, aquelas pessoas que têm condições, que têm interesse, têm vontade, já na cabeça tomaram a decisão, mas não agiram ainda, é justamente elas conseguirem se livrar do passado e parar de pensar no futuro como uma idealização de algo que elas gostariam que acontecesse. Porque, na verdade, se elas pararem para pensar e tomarem a decisão baseada naquilo que de fato é, olhando para aquilo que está acontecendo ao redor dela, ela vai ver que talvez aquela ideologia que ela tenha existe já em outro lugar, onde ela podia viver lá de uma forma muito mais feliz do que no lugar onde ela reside. Como eu falei, eu atendo a maioria brasileiros, mas isso vale para qualquer nação. Essa semana passada eu estava falando com o pessoal também da América Latina, mas do Peru, que tem a mesma visão, né, que lá as coisas vivem em bolhas, que as pessoas têm dificuldade de locomoção social e têm insegurança, mas elas gostariam de morar em outro país, mas não o fazem porque ficam imaginando que o país um dia vai ser aquilo que elas gostariam que fosse. A gente sabe que isso não acontece. Então, para quem está pensando em se mudar, em tomar essa decisão, ou já pensou há muito tempo, livre-se do passado, pensa que a ideologia que você tem de lugar que combine as qualidades que você busca já existe, toma a decisão e execute os passos para se mudar, porque é libertador quando a gente consegue viver aquilo que a gente imaginou.